Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Em Ritmo de Vitória, que está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu quero reforçar que o texto não é meu, tá bom? Eu só vou dizer aquilo que eu entendi. Então eu peço que a gente inicie a nossa reflexão orando. Amado Deus, nós pedimos que tu possas nos ensinar o que é realmente a verdadeira vitória. Que nós possamos aprender de ti ao ler a tua palavra e ao refletir sobre ela. Perdoa-nos nas coisas erradas que fazemos e fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, quem escreveu o texto foi o pastor Fausto Vasconcelos. E ele pede que a gente leia Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. E diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Bem, irmãos, então o pastor Fausto escolheu o versículo 31 como versículo-chave. E o versículo diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele começa dizendo aqui que houve um sermão lá em Fort Worth, no Seminário Teológico Batista do Sudoeste dos Estados Unidos, no Texas, onde um pregador metodista chamado Dr. Charles Allen narrou a sua experiência quando ele se despediu de seu filho que estava indo para a guerra. E ele disse: eu entendi naquele momento o que Paulo disse em Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todo nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, este versículo está no Cântico da Vitória, que é a nossa leitura de hoje. Então, vamos aplicar essa vitória à nossa vida hoje? Então, ele dá aqui 3 motivos para a gente crer na vitória. Porque ele diz assim: em Cristo nós temos vitória sobre qualquer acusação. Por quê? Porque Deus declarou a gente justo, como se a gente nunca tivesse pecado. Então, por causa de Jesus Cristo, que veio ao mundo, viveu como homem, morreu e ressuscitou por nós, depois de ter morrido morte de cruz, nós fomos justificados. Então, nós recebemos a vitória sobre qualquer acusação. Também recebemos vitória sobre qualquer acusação, porque Cristo foi crucificado, sepultado, ressuscitado, e hoje ele está à direita de Deus que intercede por nós. Então, não tem ninguém e nada que pode nos acusar ou nos condenar. E outra coisa que nós também já vencemos é a vitória sobre qualquer adversidade, uma vez que absolutamente nada jamais vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus.
Então, aí o nosso pastor Fausto Vasconcelos diz assim: se a gente já observou que Paulo inicia o Cântico da Vitória com uma pergunta que traz em si mesmo uma poderosa afirmação. O apóstolo Paulo pergunta assim: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá no versículo 31. Então, o pastor escritor aqui que fez esse texto diz assim: olha que bênção, né? Que Cristo Jesus, a gente é mais do que vencedores. E eu gostaria de acrescentar, irmãos, aqui, de todas as coisas que eu já ouvi e vi a respeito dessa pregação, eu queria lembrar que toda vez que você necessitar ser encorajado, que você possa ler Romanos 8. Porque eu creio que Deus tem sempre algo muito grande para fazer, muito maravilhoso, muito incrível para fazer pela gente. Uma coisa assim, sem precedentes, uma coisa enorme. Deus tem planos a nosso respeito, planos de bênçãos, né? Bênçãos ilimitadas. Mas Ele não vai fazer nada se nós não fizermos também, né? Porque como disse uma pregadora, ela disse: Deus não é o gênio da lâmpada, que você vai lá, esfrega e fala: olha, eu vou fazer um desejo, eu quero fazer 3 desejos. Não, Deus vai nos abençoando de glória em glória à medida que nós vamos nos conectando com Ele, à medida que vamos crendo, à medida que temos sabedoria, que vamos lendo a sua palavra, e vamos orando e vamos confiando. Então, eu creio que o Senhor quer fazer através da gente. E o importante em relação a esse texto é que ele fala assim: o que a gente vai fazer diante destas coisas? E que coisas são essas? Porque acontecem coisas todos os dias, né? Todos os dias a gente é abalroado por uma coisa, é encantado por uma coisa, é edificado por uma coisa ou destruído por uma coisa, porque muitas e muitas coisas acontecem. Então, quando o apóstolo fala assim: que diremos, pois, né, diante destas coisas? Então, que coisas são essas? Então, são as coisas que a gente vive, né? Então, eu acho que o importante aqui não é a pergunta, mas a resposta. O que a gente vai dizer a respeito de todas essas coisas? Então, por exemplo, coisas que estão acontecendo hoje, a pandemia, falta de dinheiro, pessoas com doenças incuráveis, supostamente incuráveis, né? Porque qual é a resposta, né, que nós temos que dar em relação à falta de dinheiro, à falta de emprego, essas coisas que acontecem de a gente ver pessoas na nossa família doentes, essas coisas que a gente vê de pessoas enlutadas, pessoas perdendo a vida, pessoas desesperançosas, depressivas. Muitas coisas têm acontecido e acontecem sempre, desde que o mundo é mundo. Mas especialmente agora, nesta época de pandemia, a gente está vendo acontecer muitas e muitas coisas. Então, o que eu acredito, o que eu entendo, é que a gente tem que dar a resposta certa para esta pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? E o que a gente tem que dizer? Qual é a resposta que nós temos que dar? Eu acho que a resposta está aqui, ó, no Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Então é assim. Eu acho que o que diremos à vista dessas coisas? Que diremos adiante destas coisas? O nosso falar deve ser de louvor. Nós temos que bendizer, louvar, agradecer. Por quê? Porque a palavra diz que nada vai nos separar do amor de Cristo. Então a gente tem que, a resposta que nós temos que dar é: qualquer coisa que possa me acontecer, eu vou louvar ao Senhor, porque eu sei quem está dentro de mim. Eu sei que nada vai me separar do amor de Deus. Então, é fundamental que nós tenhamos a resposta certa para esta pergunta. O que diremos diante destas coisas? Diante destas coisas nós vamos agradecer. Que às vezes a gente só agradece a Deus pelas coisas que a gente acredita que são boas, né? Ah, obrigada porque eu me curei, obrigada pelo meu trabalho, obrigada pela minha família, obrigada pelo meu lar, obrigada por todas essas
coisas boas que me aconteceram. E esquece de agradecer por coisas tipo: Senhor, obrigado por ter tirado tal pessoa da minha vida, obrigada por ter fechado aquela porta, porque eu tenho certeza que quando o Senhor estava fechando aquela porta, tirando aquela pessoa, fazendo coisas, é porque o Senhor tinha propósitos. Deus não faz coisas sem propósito, que o nosso Deus é um Deus providencial. Então, o que a gente tem que dizer a respeito dessas coisas? Nós temos que agradecer, meus irmãos. É isso que eu entendo, que o poder realmente está na resposta. E a nossa resposta tem que ser uma resposta de louvor. Nós temos que saber quem habita em nós. Temos que crer que Ele está conosco e nada vai nos separar do amor de Cristo, né? Como diz aqui no final da palavra, que eu estou convencido, essa é a resposta, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que diremos a respeito dessas coisas? É isso, que nada vai nos separar do amor de Cristo. Então, nós temos que bem dizer ao Senhor e crer que Ele é soberano, está diante e fazendo coisas para nos abençoar. Amém? Nosso manancial termina assim: em toda e qualquer situação, erga sua voz bem alta e diga: com Cristo Jesus, caminho em ritmo da vitória. Nós somos vitoriosos, irmãos. Nós temos Cristo Jesus. Nada pode nos abalar. Nós temos que crer nisso, confiar, se agarrar nessa verdade. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal. Um abraço de urso. E, logicamente, com a palavra de ordem que é saudades.